Gente, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmam que ele decidiu indicar a deputada Carol Detoni e o ex-vereador Carlos Bolsonaro como candidatos ao Senado por Santa Catarina, sendo os dois do PL. A definição contraria o plano do governador Jorginho de Mello, que articulava um espaço na chapa para a reeleição do senador Espiridião Amin, do PP, dentro de uma composição mais ampla no estado. O Yander Porcela tem apuração sobre esse assunto e a Natália Fruet também. A Natália está com a gente? Coloca os dois em tela para mim, por favor, que eles estão em cima dessa história, que essa disputa em Santa Catarina, a entrada do Carlos Bolsonaro, que era vereador no Rio de Janeiro, fez a carreira política dele no Rio de Janeiro, bagunçou todo o cenário eleitoral em Santa Catarina. E, Ander, para quem que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu essa informação de que ele teria decidido a chapa? Porque a informação anterior que a gente tinha até era que a Carol Detoni ia sair do PL. Ela ia sair do PL, ia migrar para o Novo para poder se candidatar. Michele Bolsonaro chegou a publicar uma foto dela com o Bolsonaro, dela com a Carol Detoni com o Bolsonaro, Carol Detoni com Michele Bolsonaro, fazendo ali, né, Carol, estamos do seu lado. Então, a Carol Detoni estava nessa possível migração de partido. E agora vem essa informação diferente, né? De que o Bolsonaro não está avalizando ela dentro do partido, avalizando uma chapa puramente PL aí, mas atropelando o Espiridião Amin e o Jorginho de Mello. Raquel, essa história está cheia de reviravoltas mesmo. A informação anterior era, de fato, que a Carol Detoni não seria incluída nessa chapa do PL ao Senado lá em Santa Catarina, que o acordo anterior com o Espiridião Amin seria cumprido. Até chegou a ser oferecido, a Carol Detoni, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a oferecer para ela, em troca de ela abrir mão da candidatura ao Senado, que ela ou fosse vice na chapa do Jorginho Mello à reeleição como governador, ou que ela, se concorresse de novo à Câmara dos Deputados, assumisse a liderança do PL na casa a partir do ano que vem. Só que a Carol Detoni não topou. Ela disse que não abriria mão dessa candidatura ao Senado, que se fosse preciso, então ela sairia do PL. Tinha convites de 5, 6 partidos, poderia até escolher para qual partido ela iria, porque ela tem uma base eleitoral forte lá em Santa Catarina, qualquer legenda gostaria de ter ela como candidata. E aí foi feita uma operação, Raquel, para manter a Carol Detoni no partido, justamente porque ela é uma liderança importante do PL num estado que é bastante bolsonarista, que é uma base eleitoral forte do bolsonarismo, e a própria Michele Bolsonaro fez essas publicações a favor dela. O Carlos também interferiu para a Carol Detoni ser a dupla dele nessa chapa em Santa Catarina, e o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou sendo convencido, então, a romper esse acordo com o Espiridião Amin. O Bolsonaro tem dito isso, falou para alguns aliados que visitaram ele recentemente na Papudinha, e quem me confirmou essa informação foi o líder do PL no Senado, Carlos Portinho, que se encontrou com o Bolsonaro na prisão há poucos dias. Então, ele disse que Bolsonaro confirmou para ele que, de fato, vai indicar Carol Detoni e Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina. Aí, Raquel, isso muda o xadrez lá em Santa Catarina justamente porque o PP esperava fazer essa aliança, PP, que é o partido do Espiridião Amin, esperava fazer essa aliança com o PL lá, e o Jorginho, ele já tem perdido o apoio dos partidos do Centrão justamente porque o PL já estava querendo fazer uma chapa mais bolsonarismo puro por lá. O Jorginho tinha prometido a vice, né, para o MDB, acabou entregando para um bolsonarista do Novo, e aí o MDB, inclusive, anunciou a saída, o desembarque do governo do Jorginho Mello em Santa Catarina. Então, realmente está tendo um rompimento entre bolsonarismo e Centrão lá em Santa Catarina. E não é o único estado em que isso está acontecendo, Raquel. Aqui no Distrito Federal, a gente está indo para um caminho muito parecido, porque, em tese, a chapa ao Senado aqui seria Michele Bolsonaro,
que é afiliado ao PL, e o atual governador Ibanez Rocha, que é do MDB. Mas o bolsonarismo já está falando aqui em abandonar Ibanez, até por conta de toda a repercussão do caso Master, em que ele foi citado pelo Daniel Vorcaro, e apoiar aqui uma chapa pura também do PL, com Michele Bolsonaro e a deputada Bia Kicis. Então, a gente está vendo em vários estados, Raquel, realmente o PL indo aí para chapas puras do bolsonarismo e rompendo esses acordos com o Centrão. Lembrando que o próprio Bolsonaro também acabou fazendo isso na eleição presidencial, quando resolveu bancar a candidatura de Flávio Bolsonaro, enquanto todo o Centrão queria que fosse Tarcísio de Freitas. Engraçado, né? Porque o PT sempre foi acusado muito disso, de ignorar as alianças com os demais partidos de esquerda e de sempre atropelar, né? Recentemente só que ele começou a fechar um pouquinho mais de parcerias em alguns estados. E agora a gente vê o PL, conforme ele ganhou tamanho, ganhou estrutura, muito por conta da figura do Bolsonaro, e muito por decisão do próprio Bolsonaro. O Valdemar Costa Neto ele é mais sensível a essas demandas dos partidos, mas muito por decisão do Bolsonaro, tomando o mesmo caminho, ignorando os aliados, o famoso passando por cima. E, Natália, o Yander estava falando disso, mas eu acho que você pode explorar um pouco mais, porque essa questão desse embate com o PP, ele vai ser... Ele é muito importante, porque assim, o senador Esperidião Amin não é um qualquer na política. Ele tem uma história, ele é senador por muito tempo, já em Santa Catarina, ele é muito respeitado no Senado, ele tem o respeito dos seus pares, ele tem respeito dentro do partido. E o PP em federação, agora com União, Brasil, ele é uma grande força partidária. Qual o impacto disso tudo aí? Então, Raquel, essa decisão dessa chapa pura, não só em Santa Catarina, mas em outros estados, vai minando aos poucos a ideia e o que o senador Flávio Bolsonaro vem dizendo nos últimos dias, de que quer se aproximar desses partidos, de que quer o apoio desses partidos na chapa à presidência da República. Inclusive, Raquel, agora só para atualizar, dois assessores, eu estou conversando aqui com dois assessores do governador Jorginho Melo, e eles disseram o seguinte agora aqui para mim: o governador está com Carlos e Carol Detoni, foi a resposta que me deram aqui neste momento. Ou seja, abandonou essa ideia de fazer uma mudança ali, de agregar o Progressistas e o MDB, e está atrelado a essa decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de ficar com Carol Detoni e Carlos Bolsonaro na chapa. É uma decisão arriscada pelo seguinte, Raquel, me parece uma tentativa de Bolsonaro de repetir 2018. Só que 2018 foi era tudo novidade, né? Eram parlamentares que estavam entrando na política como essa novidade. Hoje já não são mais. Tem telhado de vidro, como disse o Yander, e isso pode ser arriscado porque eles podem manter uma parte desses parlamentares, mas corre-se o risco aí de ter aquele chamado fogo amigo de parlamentares que hoje são de centro-direita e que vão querer deixar, então, Flávio Bolsonaro à deriva, Raquel.